Hoje nós vamos aprender por que o trabalho tem que ser tratado, deveria ser tratado, como um legado, como uma obra e não como um castigo. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um programa naquele desafio certo que é voltado para os grupos marginalizados da sociedade e erroneamente chamados de minorias. Esses grupos, do qual eu faço parte como membro da comunidade LGBTQIAP+, são grupos que têm uma maior dificuldade em aceitar e perseguir objetivos de carreira. Porém, esse conteúdo é para todos e todo mundo é bem-vindo aqui. Dito isso, vamos para esse conteúdo que começou como uma conversa, de um amigo meu, me perguntando por que tanta gente, tem uma estimativa aí que pelo menos mais de 70% das pessoas são satisfeitas com o trabalho delas. E ele viu, essa pesquisa é um pouco antiga, mas acho que ele reviu essa pesquisa e ele veio falar comigo, por que você que trabalha com carreira e tal, e trabalha com pessoas que reclamam da carreira, basicamente é isso que eu faço, por que tem tanta gente assim insatisfeita com a carreira, né? E aí eu separei alguns tópicos pra gente falar. Grande parte desses tópicos vieram dos primeiros capítulos, se eu não me engano, os primeiros 2 capítulos de tão completo que é esse livro, que é um livro do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo aí brasileiro, que você já deve ter visto. Ele faz muitos vídeos sobre ética, ética e moral, que a gente vai abordar também num novo quadro aqui no Desafio Certo, surpresa, semana que vem a gente vai ver. Mas é um tema que ele aborda, mas ele também aborda temas de carreira, trabalho e a questão por trás disso, a questão filosófica, os porquês de tudo isso que ocorre em termos de carreira e vida profissional. Esse livro do Mário Sérgio Cortella chama Qual a Tua Obra? Qual a Tua Obra? Eu vou tentar deixar, se eu lembrar também, no link aqui para vocês. Eu vou lembrar, eu juro que eu vou lembrar. Um link aí do Google para vocês, se vocês quiserem ver o livro. É um livro muito legal, tá? Ele é para você que não sou muito de ler livros grandes, também não é um livro muito extenso. Mas é importante para mim falar sobre o livro porque é de onde eu tirei algumas raízes do que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Por que a gente, basicamente no tema, por que a gente normalmente, por que é muito comum que nós estejamos insatisfeitos com o trabalho? Uma das coisas mais comuns da gente ouvir, e não só eu que trabalho com isso, mas você também, que deve ouvir, algum dia ouviu alguém reclamar sobre o trabalho, é uma sensação de angústia. A angústia, ela é traduzida nas frases de sentir um vazio, sentir que falta algo, sentir que o que eu faço não faz diferença. Sempre esses termos de falta, de um espaço não preenchido no coração. Esse sentimento é normalmente traduzido para angústia, que é assim, eu tô mal, um aperto no peito, eu não sei porquê, meu trabalho me dá meu sustento, ou tenta, e mesmo assim, nossa, eu gosto das pessoas, eu gosto mais ou menos do que eu faço, às vezes, até pessoas que têm carreiras que gostam, sentem isso, falta. A gente já falou em alguns vídeos sobre legado, sobre o que é importante na vida é deixar um legado. Então, talvez o que falte seja isso, uma construção de algo e não sentir que o que você está fazendo deixa de fazer diferença amanhã. Antes da gente falar o que é deixar um legado, o que constitui deixar, spoiler, que exagero, mas vai diferenciar para cada um, mas eu vou falar alguns pontos para você entender por que o trabalho dá tanta angústia. Então vamos entender esse sentimento de vazio remunerado, Você faz uma coisa que não serve para nada, mas que é remunerada e você tem que fazer. A gente vai falar de 2 coisas um pouquinho mais chatas, um pouquinho mais teóricas, tá? Que é a etimologia, o estudo da palavra, e depois a gente vai falar um pouquinho de história. Eu estou usando história entre parênteses, mas a gente já vai entender por quê. Vamos começar a falar de etimologia da palavra trabalho. Para quem já pesquisou sabe que não é uma história muito boa, Mas etimologia é o estudo da origem de determinadas palavras, de todas as palavras na verdade, mas se as nossas línguas, elas não são línguas antigas, elas não surgiram com os homens das cavernas, são línguas que derivaram de outras. Nós somos pessoas latino-americanas porque
Em geral, as nossas línguas derivaram do latim. Português e espanhol são idiomas que derivaram do latim, certo? E no latim, na verdade, e o latim deriva aí de Grécia e Roma antiga, né? E a gente vai misturar um pouquinho de história com etimologia, mas vamos tentar focar na etimologia. Roma e Grécia, tá? O berço aí do mundo democrático ocidental. Nós tínhamos um instrumento de tortura, né? A gente vai falar um pouquinho que a Grécia Antiga era uma civilização muito legal, muito importante, muito interessante, mas que era uma civilização que tinha como base de trabalho os escravos, pessoas que trabalhavam por condições péssimas, né? Que não eram cidadãos. E existia um instrumento de tortura que se chamava tripalium, que significa meio que literalmente 3 paus. Imagina uma tora de madeira com um X de madeira por trás. 3 pedaços de madeira onde você segurava o escravo e tornava, inclusive uma das palavras que resultou na palavra tortura vem de tripalium também. Então a gente tem uma origem de palavra tripalium, que vai virar trabalho em português, né? Que significa literalmente tortura, que é atrelado com o trabalho escravo. E uma outra palavra, e a gente vai ter, né, só para uma curiosidadezinha boba, mas também a palavra viajar, o travel em inglês, vem da palavra tripalium, né, não diretamente, mas vem do latim, vai para o latim e chega no inglês anglo-saxão, porque dizia-se que viajar pelas estradas aí da época feudal da Inglaterra era uma tarefa de muito trabalho. Então o travel é relacionado também com trabalho. Viajar é trabalho para aquela época. Então a gente já tem dois significados que já mostram assim, que a gente sempre está relacionando trabalho com coisas ruins. Então não há dúvidas que trabalho, a palavra trabalho pode ser, vamos dizer assim, encontrada lá em tripalium, que era esse instrumento de tortura. Mas o latim também tem outra palavra, que é a palavra um pouquinho mais tranquila, que é a palavra labor. O labor era o trabalho não escravo, não torturante, mas não era o trabalho de pensamento e de construção intelectual. Era o trabalho de manufatura, de fazer coisas. Trabalhos como agricultura, trabalhos como tecelagem, depois até pode ser relacionado aí com trabalhos já mais no sentido capitalista, de trabalhar em uma fábrica, de fazer coisas, né? A fábrica até não chega tão lá, porque a gente sempre vai pegar o labor como trabalhos manuais, como trabalhos feitos por você, né? Uma fábrica está ajudando um processo de produção. Dessa palavra surge lavoro, que é o italiano, surge labor, que é uma das palavras inglesas para trabalho, e aqui em português temos lavoura e lavradores, por exemplo, que são agricultores, né? A lavoura é o espaço de trabalho agricultural, né? Onde você planta, e o lavrador é a pessoa que trabalha com isso, tá? Então, de etimologia, a gente tem isso. A gente tem o trabalho sendo, primeiro, um instrumento de tortura, uma alusão à escravidão, e a gente tem também a questão de trabalho de manufatura, trabalho que você consegue fazer por você mesmo, trabalho que você realiza, trabalho de manufatura, de trabalho com a terra, etc, etc. Ok? Então, de etimologia, a gente tem que fechar, que é isto, tá? Então, vem daí a palavra trabalho. Então, a gente tem uma raiz ruim da palavra trabalho, perfeito? Vamos falar de história do trabalho. Vale lembrar que esse é um desafio rápido e eu não busquei, não estou com o objetivo, na verdade eu busquei, mas eu não vou passar para você 100% do conteúdo que eu pensei, porque aqui é para você aprender de forma leve. Aqui é a sua introdução, capítulo 1 do livro. Quer alguma coisa melhor para ver? Quer realmente se aprofundar na história do trabalho? Eu vou deixar aqui do lado para vocês o canal da queridíssima, maravilhosa, uma pessoa que eu admiro pra caramba, Rita Von Hunt, professora drag, que fala sim de trabalho como história, trabalho como etimologia, trabalho como tudo, tá? Aqui eu vou resumir alguns aspectos históricos do trabalho
no Ocidente. Por exemplo, eu não vou falar de Karl Marx. Por mais que seja Ocidente e Rússia, eu não vou falar de Karl Marx aqui, porque vai aprofundar o trabalho num nível muito absurdo e a gente só vai tentar trazer por que o trabalho ele é visto hoje como um castigo e não como uma construção, e mais ou menos como a gente pode mudar um pouco esse paradigma. Só que, de novo, isso aqui você deve tratar como capítulo 1 do seu aprendizado sobre trabalho. Por que eu falei história e não história, né? Porque a primeira referência que a gente tem, se fosse ver num sentido cronológico, né, seria uma das religiões mais influentes, né, no Ocidente, que é o cristianismo. Então, grande parte de vocês deve conhecer a história de Adão e Eva. Basicamente, Adão e Eva foram pessoas que decepcionaram um Deus bravo, comeram uma maçã, óbvio, estimulados pelo diabo, sempre o diabo, nunca é você, não foi ela que quis comer maçã, foi o diabo. E como resultado dessa história, o que aconteceu? Adão foi condenado a trabalhar e Eva foi condenada a sentir dor pro resto da vida. E é essa a origem teológica de o homem precisa trabalhar e a mulher precisa ter filho e sentir dor todo mês na menstruação. É isso. Por que eu falei de história? Porque isso não é bem o que a gente acredita na ciência, né? Mas, se você acredita de qualquer forma ou não acredita, a cultura faz parte do conhecimento. E religião é cultura. Então, eu trouxe isso para você entender que é a primeira referência de muita gente para entender a história do trabalho, é a própria Bíblia, porque é a mãe ensinando, você vai na missa e o padre fala, etc, etc, etc. Sempre tem essa questão da criação, que a gente fez alguma coisa ruim como humanidade e o nosso castigo é precisar obter o próprio sustento. E se não fosse isso, a gente não precisava trabalhar para comer. É isso, certo? Então essa é a primeira coisa. Adão e Eva foram castigados a trabalhar pro resto da vida, pro resto de todas as nossas vidas. Então, a primeira referência que a gente tem como trabalho é um trabalho como castigo. Então a gente já começa a ver que o trabalho não é algo bom. É algo que, se a gente tivesse se comportado direitinho lá no Jardim do Éden, a gente tinha ficado lá. Então a gente já tem essa conexão psicológica aí. A segunda referência que a gente vai ter é Grécia e Roma. Por mais que a gente acabe... Eu já vi programas de história, eu ensinei algumas vezes em cursinhos e eu já vi uma certa... Não em cursinhos populares, cursinhos de universidade eu nunca vi isso, mas eu trabalhei em cursinhos comerciais também, que eu já vi essa questão de Grécia e Roma, né, são tópicos tão importantes que as pessoas às vezes esquecem ou não querem que a gente fale que Grécia e Roma são sociedades sustentadas por escravos. Escravos lutam nas guerras, escravos constroem as cidades e não são recompensados por isso. Então, por mais que seja uma sociedade que teve as suas contribuições para a cultura do mundo ocidental, não são sociedades boas. Inventaram matemática. Um amigo gay, né? Ainda assim a gente tem uma questão escravista aí. Mas a gente tem, então, que eu falei, a história dizendo que quem trabalha é escravo. Quem trabalha é menor. Quem faz o trabalho não são pessoas, são seres menores. Os escravos, com raras exceções de sociedade, assim, não são cidadãos, não tem decisão em nada. A Grécia e Roma, que são o berço da democracia, na verdade, excluíam grande parte da população deles das decisões democráticas feitas pelo povo, que na verdade era quem não trabalhava, né? Então, trabalhar vem de uma origem, especialmente a origem ocidental, como algo não nobre. Trabalhar não é bom. Trabalhar é algo que se faz quando você não é uma boa pessoa, quando você é escravo, quando você foi capturado, quando você foi sequestrado da sua vila. Então, essas pessoas baixas e ruins são as pessoas que trabalham, né? É uma questão que a gente tem aqui também, teve aqui no Brasil também, com a questão da nossa escravidão, também era isso. Por isso que a gente tem racismo no Brasil até hoje. Mas, né, evoluindo um pouco mais rapidamente agora, a gente tem essas relações na Idade Média substituídas pela relação de suzerano e servo, que é basicamente a mesma coisa. Um servo, ele tem uma micro-liberdade a mais, mas no fundo o suzerano, o nobre que toma conta das terras, é o dono daquela terra. Então, você não é mais... Você não pode mais ser morto pelo suzerano. Em teoria, no papel, talvez não. Mas, se você quiser comer, você precisa trabalhar 80% do seu tempo para ele. E 20% do seu tempo para você e acabou. Tá? Então, quem lembra aí da história medieval, é basicamente isso. Você ficava lá, você tinha a sua choupana, a sua barraca lá,
numa terras do suzerano, e para pagar pelo uso da terra você tinha que trabalhar muito tempo, se eu não me engano era 80%, mas pode ser mais, de tempo para o suzerano. Então quem trabalha não é nobre são as pessoas que têm terra. Então você é uma pessoa baixa, um servo que trabalha. Então mais uma vez esse trabalho como algo menor, algo ruim, algo para aquelas pessoas e não para nós, né? Então a gente tem mais uma vez o trabalho como algo exploratório, tá? A gente já começa a sair do escravatura para o exploratório intenso apenas. Da Idade Média a gente vai ter o Renascimento e a gente vai começar a ter uma relação que quem trabalha é a pior casta da sociedade. A gente vai ter o nascimento da burguesia, que são os comerciantes, e a gente ainda vai ter nobres e cleros, né? Quem lembra disso aqui? E o capitalismo vai substituir isso pela, basicamente, o que a gente tem hoje, que é a questão de patrão e empregado. E a gente vai ter as pessoas que são muito ricas, que substituem os nobres, muito ricas mesmo, que podem parar de trabalhar pro resto da vida, as pessoas que têm um meio termo e as pessoas baixas. Então o nosso trabalho na história ocidental ele sempre é visto como algo castigo, é um castigo divino, é algo que você merece, é algo que você nasceu para fazer e você não tem como mudar. E o capitalismo vai dar essa micro esperança que se você se esforçar muito você consegue, mas que não é sempre assim, a gente já conversou várias vezes sobre isso também. Então o trabalho é visto como algo ruim e meio que não tem o que fazer, porque é uma coisa muito incrustada na gente. É por isso que muita gente acha que está faltando algo. Porque o trabalho que a gente faz hoje é parte de um trabalho para fazer outra pessoa ficar rica. Dificilmente você vai ter um trabalho que paga bem, que te dá um retorno no seu coração e que é algo que você faz, que você acredita com muita força. Dificilmente. Hoje em dia os trabalhos são partes de trabalhos maiores que tornam outras pessoas ricas, né? A gente pode não ter tantas fábricas assim hoje, tem fábricas, mas as fábricas são mais automatizadas, mas uma pessoa que trabalha num grande supermercado, ela repõe uma prateleira para que alguém compre, mas quem ganha esse lucro é o dono do mercado, não é nunca ela. Então você faz o trabalho e você ganha uma porcentagem minúscula disso. Parece uma relação de servo suzerano da Idade Média. Mas não fui eu que disse isso, tá? Então, o que eu tô querendo dizer aqui para você é que não se sinta culpado por sentir que falta algo, porque falta, tá? Em muitas relações trabalhistas que a gente tem hoje, falta algo e é assim. E como a gente pode tentar mudar um pouquinho isso? No livro que eu falei, a gente tem o trabalho, né? A gente falou de tripalium, a gente falou de labor, a gente tem os palavras de travel, por exemplo, mas a gente vai ter uma outra palavra que chama poiesis. Essa palavra é um pouco menos conhecida, mas é uma palavra grega que significa basicamente legado, construção, algo a ser construído, obra. Eu sei que a palavra obra hoje é muito carregada de significado religioso, né? Vamos fazer a obra na casa da pessoa. Não. Obra é basicamente algo que se constrói, né? A gente constrói a obra, estamos todos construindo. E cada pessoa vai ter um significado diferente para o que ela considera uma obra. Uma pessoa pode se ver e achar que ela, e entender, não é achar, é entender que ela constrói o mundo através de um jardim, através do serviço a outras pessoas, através do serviço aos animais, através do próprio trabalho dela, né? Mas em geral, sempre que a gente está falando de poiesis, a gente está falando de construir ao mundo à medida que eu me construo. Então, um trabalho desse sentido de poiesis é um trabalho onde você, ao mesmo tempo, contribui para o mundo de uma maneira que você acha importante e esse trabalho também te constrói como pessoa, como cidadão, como pessoa do mundo, como habitante do planeta. E é uma coisa maior mesmo, não estou falando dessas palavras grandiosas, né? Cidadão do mundo, morador do planeta. Porque é basicamente isso que esse trabalho te dá. O trabalho que eu faço não só ajuda a sociedade e o mundo onde eu estou, mas ele também me constrói e me melhora como pessoa. Eu não posso falar qual é o seu trabalho, poiesis, você que tem que saber. Mas ele, em geral, vai passar pelo serviço, por ajudar outras questões que não só você. Eu já tive muitos clientes que falaram, né? Olha, minha única recompensa que eu preciso é o dinheiro. Talvez. Mas o que a gente faz com o dinheiro? Esse poiesis ele não precisa vir só
do trabalho remunerado. Você pode fazer algo com o dinheiro que você é remunerado com. E esse trabalho é o seu poiesis. Um dos exemplos que o livro dá é tomar cuidado para não sentir que o seu filho é um trabalho, é uma construção sua no mundo. Sim, em parte, o seu filho, por ter sido criado por você, por ter obtido os primeiros princípios éticos seus, ele é também uma reflexão sua no mundo, mas ele não pode ser algo que te decepciona, porque o filho não é algo, o filho é uma pessoa. É uma pessoa que vai agir como ela quiser. É uma pessoa que vai, talvez, dependendo de você também, e dependendo da personalidade dessa pessoa, essa pessoa vai seguir como ela quiser na vida, mas talvez ela sinta, assim, compelida a seguir os princípios éticos e morais que você passou de início, mas talvez não. Então, cuidado ao ver essa pessoa que é seu filho como obra, como algo que você construiu no mundo. Essa pessoa é uma pessoa única. E se você se decepciona com o seu filho, a decepção é sua e não dele. É você que criou uma expectativa. A gente vai falar muito disso em alguns outros vídeos daqui pra frente, tá? Mas cuidado só com isso. Trabalho é serviço a uma causa, é serviço a pessoas, mas é sempre o que você faz por elas e não o que elas fazem por você. Então o seu filho não pode ser uma decepção. Ele pode ser visto como obra no sentido de que você fez o seu melhor, mas não o que ele fez por o mundo. Isso é o trabalho dele. É isso que eu queria falar hoje, tá? É um tema um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais longo provavelmente também, mas é um tema muito importante de você entender que basicamente para você parar de sentir essa angústia de que você não faz, o seu trabalho não é bom, que o seu trabalho te sufoca de alguma forma ou que ele não te preenche de alguma forma, é você entender que o que vai te preencher é esse sentido de poiesis, de contribuir para o mundo enquanto se constrói e não fazer algo para ganhar dinheiro. Isso é importante porque a gente vive numa sociedade capitalista e a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas a partir do momento que isso estiver mais ou menos ok, é hora de você seguir para algo que você sinta que faça diferença no mundo. Porque se você não sente isso, você vai sempre sentir essa angústia. Não tem outro jeito. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por ouvir, né, essa diferença entre trabalho e obra aqui. Se você está ouvindo esse conteúdo pelo podcast, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Se você está assistindo por vídeo, elas estão na tela e também na descrição do episódio. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Eu adoro comentários, eu respondo todos eles. Por enquanto eu posso dizer que eu estou em 100%. Faça uma sugestão, fale um vídeo que você quer ver. Siga o canal, ative o sininho, né? Se inscreva ou siga no podcast, eu vou ficar muito feliz. E, no mais, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado de novo pelo tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.